Olá, bem-vindo ao 6º programa da série Um Lugar de Esperança. Hoje nós chegamos ao último móvel do lugar santo do Santuário de Israel. A partir do próximo programa, poderemos entrar no último compartimento, o lugar santíssimo. Já que esse é o último móvel do lugar santo, que tal relembrarmos novamente como estavam dispostos os móveis dentro do lugar santo do santuário? Se você entrasse no santuário, veria assim. Do lado direito, a mesa com os pães sem fermento, que representavam o sustento de Deus para todos nós e a presença de Deus, sustento material e espiritual. Olhando para o outro extremo, no lado esquerdo, veria o candelabro com 7 lâmpadas, representando a luz da presença de Deus em nossa vida, cada vez mais intensa a partir do momento em que aceitamos a Cristo. Finalmente, ao centro, quase que encostado no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, estava o altar de incenso. E para que servia o altar de incenso? Bem, todos os dias o sacerdote tinha vários afazeres dentro do lugar santo do santuário. Mas era exatamente enquanto fazia a oferta do incenso que o sacerdote era levado mais diretamente à presença de Deus. Era assim que acontecia. Quando o sacerdote oferecia incenso perante o Senhor, embora não pudesse ver o que estava do outro lado do véu, mantinha o olhar voltado para a direção da arca. Enquanto a nuvem de incenso subia, a luz da glória de Deus descia sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, se lembra? E enchia o lugar santíssimo. Como o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo não alcançava o teto, muitas vezes, a luz era tão intensa que enchia ambos os compartimentos, de tal maneira que o sacerdote era obrigado a afastar-se para perto da porta da saída do santuário. Os sacerdotes, pela manhã e à tardinha, entravam no santuário na hora do incenso. Enquanto isso, lá do lado de fora, o sacrifício diário já estava prontinho para ser oferecido sobre o altar no pátio. Ali, diante do sacerdote, o adorador confessava os seus pecados, impondo a mão sobre a cabeça do animal, em oração silenciosa, com o rosto voltado na direção do lugar santo. Enquanto orava, suas petições subiam ao céu misturadas com a nuvem de incenso do altar. Então, logo após a confissão, o pecador matava o animal. Parte do sangue desse animal era colocado numa vasilha. Agora esse sangue estava contaminado com o pecado e precisava ser levado para dentro do santuário para ser apresentado diante da presença de Deus, a fim de que o perdão acontecesse. Porém, o pecador não podia passar dali adiante e entrar no santuário, no lugar santo. Por isso ele precisava de um mediador, alguém que intercedesse por ele diante de Deus. Alguém que levasse os seus pecados misturados no sangue do Cordeiro e os apresentasse diante da presença de Deus. Esse mediador era o sacerdote. Por isso, a partir daquele momento, a responsabilidade do pecado já não estava com o pecador, mas com o sacerdote que levava o sangue maculado de pecado para dentro do santuário, diante da presença de Deus, e o aplicava no lugar santo. O que significava que o pecado estava sendo registrado no santuário até o dia da expiação, ou o dia do perdão, quando através de uma cerimônia especial, o santuário era purificado e o pecado era lançado definitivamente sobre a cabeça de Satanás, o originador do pecado. Agora prepare-se para a revelação mais emocionante de todas. A Bíblia diz que quando Deus pediu que Moisés construísse o santuário, Deus mostrou para Moisés o santuário que existe no céu e pediu que Moisés construísse o santuário da terra idêntico ao do céu. A ordem de Deus foi expressa assim em Êxodo 25:8. Vê que tudo se faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Agora pense comigo. Se no santuário de Israel o cordeiro era morto, porém no santuário do céu Jesus é o Cordeiro de Deus, se o pecador de Israel precisava de um mediador que levasse seus pecados diante de Deus, então no santuário do céu, quem é este mediador? O apóstolo Paulo nos revela quem é o nosso mediador verdadeiro. Está em 1 Timóteo 2,5.
porque há só um Deus e só um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Hebreus 4,15 diz: porque não tem sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. É importante ressaltar que a obra do sacerdote no altar do incenso era uma antecipação profética da obra que Cristo faria em favor dos pecadores lá no santuário celestial. Cristo morreu por nossos pecados e subiu ao céu para oferecer ao Pai o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje, Cristo está no santuário celestial intercedendo por você e por mim diante de Deus.